Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, mais uma orientação, oriunda exatamente do site da Organização Mundial de Saúde. É um texto que está bem disponível, na verdade eu não estou inventando absolutamente nada, apenas eu resolvi traduzir para o português e passar para vocês algumas informações oficiais sobre a infecção do coronavírus, tá certo? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente falar sobre esse documento da Organização Mundial de Saúde sobre esse vírus aqui, o coronavírus, um documento que foi publicado agora em 9 de março de 2020. Primeiro conceito, o que é o coronavírus? O coronavírus representa uma grande família de vírus que podem causar doenças em animais ou em humanos. Em humanos, sabe-se que vários coronavírus causam infecções respiratórias, que variam do resfriado comum a doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio e a síndrome respiratória aguda grave, SARS. O coronavírus, descoberto mais recentemente, causa a doença do coronavírus chamado Covid-19. E o que é o Covid-19? É a doença infecciosa causada pelo coronavírus, descoberto mais recentemente. Este novo vírus e doença, eles já eram conhecidos antes do início do surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Quais são os sintomas do Covid-19? Aí a gente já começa a um tema bem interessante. Os sintomas mais comuns do Covid-19 são febre, cansaço, tosse seca, e os pacientes também podem ter congestão nasal, corrimento, dor de garganta, corrimento nasal, que é a coriza, né? A dor de garganta ou diarreia. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas não desenvolvem sintomas e não se sentem mal. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença sem precisar de tratamento especial. Cerca de 1 em cada 6 pessoas que recebe o Covid-19 fica gravemente doente e desenvolve dificuldade em respirar. As pessoas idosas e as que têm problemas médicos subjacentes, como hipertensão, problemas cardíacos ou diabetes, têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves. Pessoas com febre, tosse, dificuldade em respirar devem procurar atendimento médico. Eu queria ressaltar a importância, porque está sendo divulgado que a população de risco são mais os idosos, né? Na verdade, a população de risco são os idosos, os profissionais de saúde, tá certo? As pessoas que têm contato com essas pessoas que viajaram, né? E se contaminaram com o coronavírus, mas também a gente não pode esquecer das gestantes e das crianças. Como um médico ginecologista e obstetra, e principalmente aqui em Recife, depois da síndrome da zika congênita, não dá para considerar qualquer quadro viral como sem considerar a gestante um fator de risco. Por mais que a gente não tenha esse predomínio desses casos letais aí nas gestantes, a grande verdade é que ainda vai se descobrir muita coisa sobre essa cepa do Covid-19 e as repercussões no ciclo gravídico puerperal podem não ser identificadas agora, até porque o surto da doença foi em dezembro. Em uma gestação, muitas vezes a gente só vai ver o resultado desses casos alguns meses depois. Então, a grande verdade é que ainda não se sabe nada sobre, não é que não se sabe nada, ainda se sabe pouco sobre essa infecção nas gestantes. Existem alguns guidelines e recomendações que nós iremos sim discutir mais adiante, é só acompanhar o nosso canal. E também, aliás, aproveita até o momento para você se inscrever, curtir e compartilhar o canal com o vídeo, com as pessoas que você julgar importante para receber essa informação. E aí, em relação às crianças, veja, se o problema da doença é mais congestão nasal, tosse, resfriado, me diga que população
tem mais frequente essas infecções respiratórias? As crianças, é óbvio. Não dá para você chegar e dizer, pode ficar tranquilo com as crianças que não vai pegar. Poxa, até a questão da higienização é lógico. E aqui, nossa cultura ocidental, completamente da cultura oriental, a gente acaba, digamos assim, cedendo mais, vacilando mais nessa questão da higiene, principalmente as crianças, né? Então, a chance de levar algo contaminado para a boca, para os olhos, é infinitamente maior no caso das crianças. Não sei se eu já falei, mas inclusive a gente já até agendou uma palestra para a turma do meu filho, do coleginho dele, de lá do primeiro ano, né, do primeiro grau, né, do ensino fundamental. Então, é super importante alertar a população justamente para incluir, sim, gestantes e também as crianças, tá certo? Ninguém está dizendo aqui que agora, não, então não, nenhuma gestante trabalha, muda de todos os setores, não, não é isso. Mas é preciso reconhecer que são fatores de risco. Até porque, por exemplo, a preocupação não é com a hipertensão, pessoas com diabetes. Então, gestante que desenvolve hipertensão e diabetes, então, olha só, o cuidado tem que ser redobrado. Então, se no pré-natal a gente já começa a se preocupar com essas doenças que já seriam a obrigação de todo pré-natal, se preocupar com diabetes e hipertensão, nessa epidemia da síndrome da zika congênita, aí isso se faz até de forma salutar, isso é muito mais recomendável, tá bom? Então vamos continuar. Eu sei que muitas vezes a gente acaba literalmente lendo essas informações, né, sobre esses fatores de risco, mas não tem como deixar de ser assim, tá bom? Então, para resumir, principais sintomas de um resfriado comum, febre, cansaço e tosse, pode, em alguns casos, ter congestão nasal, dor, corrimento nasal, na coriza, a dor de garganta e até diarreia. Cerca de 80% se recupera da doença sem precisar de tratamento especial. 1 em cada 6 pessoas que recebe o vírus fica gravemente doente. Pessoas idosas que têm problemas médicos subjacentes, como pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves. Como o Covid-19 se espalha? As pessoas podem pegar o Covid-19 de outras pessoas que têm o vírus. Ela pode se espalhar de pessoa para pessoa através de pequenas gotículas do nariz ou da boca, que se espalham quando uma pessoa com Covid-19 tosse ou exala, né? ou espirra. Essas gotículas pousam em objetos e superfície ao redor da pessoa. Outras pessoas pegam o Covid-19 tocando esses objetos ou superfícies e depois tocando nos olhos, nariz ou boca. As pessoas também podem pegar o Covid-19 se respirarem gotículas de uma pessoa com Covid-19 que tosse ou que espirra a gotícula. É por isso que é importante ficar a mais de 1 metro, 3 pés, de uma pessoa, ou na verdade, 3 passos, quer dizer, vamos corrigir, são dependendo do pé, Eu sou muito analista e gosto das coisas bem certinhas. Mas, a princípio, são cerca de 3 pés para dar 1 metro, não são 3 metros, tá bom? Se fosse 3 metros, seriam aproximadamente 3 passos. Seria mais ou menos um meu passo, Daria 1 metro. De uma pessoa doente. A OMS está avaliando pesquisas em andamento sobre a maneira como o Covid é disseminado e continuará a compartilhar as descobertas atualizadas. Acho que aqui boa parte da população já sabe. O vírus que causa o Covid-19 pode ser transmitido pelo ar. Estudos até o momento sugerem que o vírus que causa o Covid-19 é transmitido pelo contato com gotículas respiratórias e não pelo ar. Consulte a resposta anterior em como o Covid-19 se espalha. O Covid-19 pode ser detectado por uma pessoa que não apresenta sintomas. A principal maneira pela qual a doença se espalha é através de gotículas respiratórias expelidas por alguém que está tossindo ou espirrando. O risco de contrair o Covid-19 de alguém sem sintomas é muito baixo. No entanto, muitas pessoas com Covid-19 experimentam apenas sintomas leves. Isso é particularmente verdade nos estágios iniciais da doença. Portanto, é possível pegar o Covid-19 de alguém que tenha, por exemplo, apenas uma tosse leve e não se sinta mal. A OMS está avaliando pesquisas em andamento sobre o período de transmissão
do Covid-19 e continuará a compartilhar as descobertas atualizadas. Posso pegar o Covid-19 nas fezes de alguém com a doença? O risco de pegar a doença através de uma pessoa infectada, através das fezes, é baixo. Embora as investigações iniciais sugiram que um vírus possa estar presente nas fezes em alguns casos, a disseminação por essa via não é a característica principal do surto. A OMS está avaliando pesquisas em andamento sobre a maneira como o Covid-19 é disseminado e continuará a compartilhar as novas descobertas. Como isso é um risco, no entanto, é outro motivo para limpar as mãos regularmente depois de usar o banheiro e também antes de comer. Os cuidados com higiene, eles precisam ser reforçados, educados. Eu, por exemplo, aqui no consultório, muitas vezes é muito difícil você não ter o contato com a pessoa, senão a gente não é médico, a gente tem que tocar para escutar um bebê, para fazer uma ultrassonografia, eu preciso tocar na paciente. Mas o primeiro contato, inclusive até a própria saudação, que a gente costuma dar o aperto de mão, antigamente até o abraço, eu estou literalmente evitando, né? Tem algumas situações que eu não consigo evitar, por exemplo, quando eu dou a mão sim para um paciente se levantar, eu estou aqui para ajudar, não tem problema nenhum, mas aí imediatamente ao dar a minha mão e depois o paciente se levanta e depois se senta, bom, pega o álcool gel, então lava as mãos com água e sabão, e aí está tudo bem. Todos esses cuidados, eles devem ser, no mínimo, treinados para que, se por acaso vier um surto maior na nossa população, nós estamos devidamente preparados. Ok? Vamos lá continuar. Medidas de proteção. Aqui é um item fundamental. Primeiro, ficar atento às informações mais recentes sobre o surto do Covid-19, disponíveis no site da OMS e por meio de sua autoridade nacional e local de saúde pública. Muitos países ao redor do mundo já viram casos de Covid-19 e vários ou já ocorreram surtos. As autoridades da China e de alguns outros países conseguiram retardar ou interromper os seus surtos. No entanto, a situação é imprevisível, portanto, verifique regularmente as últimas notícias. Você pode reduzir as chances de ser infectado ou espalhar o Covid-19 tomando algumas precauções simples. Então, vamos começar essa parte bem importante. Limpe regularmente e cuidadosamente as mãos com uma escova à base de álcool ou lave-as com água e sabão. Por quê? Lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool nas mãos mata vírus que podem estar nas suas mãos. Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Por quê? Quando alguém tosse ou espirra, pulveriza pequenas gotas líquidas no nariz do nariz ou da boca que podem conter vírus. Se você estiver muito próximo, poderá respirar as gotículas, incluindo o vírus do Covid-19, se a pessoa que tossir tiver a doença. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Inclusive, hoje mesmo, eu estava atendendo uma cliente muito querida e o esposo deu uma tossida, né? Por um simples... eu acho que ele tem um problema alérgico, não tinha nada de quadro viral, não. Mas aí, quando ele tossiu, eu já virei para ele e já fiz, cadê a máscara, né? Foi meio que automático. Ele disse, não, peraí, doutor Glaucio, eu não tô tossindo direto, não. Só foi uma tosse aqui por conta de alergia. Então, ok, tudo bem. Mas, de qualquer forma, o poder de chegar e educar, ele é interessante, porque isso faz com que a gente treine situações onde realmente a gente precise da máscara, né? E, logo em seguida, quando eu estava realizando o exame, por costume, eu cocei o olho, né? É um costume. Poxa, estava coçando e eu cocei, esqueci. E aí ele acertadamente me repreendeu e disse, doutor Glaucio, não pode colocar a mão do olho. E é isso mesmo, eu até brinquei com ele, empatou. Tá 1-1 e eu ainda disse assim, tá 1-1 para você. Na verdade, a recomendação dele foi bem interessante. A gente tem que estar 100%, digamos assim, ligado, ou o máximo por cento ligado, para evitar essa doença, né, que está se alastrando do Covid-19. Então, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, inclusive para os nossos filhos
Isso também é fundamental. Certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor seguem uma boa higiene respiratória. Isso significa cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou com algum tecido dobrado quando tossir ou espirrar. Em seguida, descarte esse tecido usado, ou, no caso, o lenço, né, usado imediatamente. Porque gotículas espalham vírus. Ao seguir uma boa higiene respiratória, você protege as pessoas ao seu redor contra o vírus, como o resfriado, como também contra a gripe e o Covid-19. E algo também que é interessante falar, porque às vezes você disse, é só um resfriado, é só uma síndrome viral, beleza, não é o Covid, tranquilo, você pode até testar e não dar nada, mas você precisa ter o cuidado redobrado nessas circunstâncias para que realmente você não pegue também a infecção pelo Covid-19, já que você vai estar com o seu sistema imunológico alterado nessa circunstância, doente, e aí você pode estar mais vulnerável a essa doença do Covid-19. Passando novamente para como a gente pode reduzir a chance de ser infectado pelo Covid-19. Fique em casa se não se sentir bem. Se você tiver febre, tosse, dificuldade em respirar, procure atendimento médico e ligue com antecedência. Siga as instruções das autoridades locais, porque as autoridades nacionais locais, elas terão as informações mais atualizadas sobre a situação de sua área. Ligar com antecedência permitirá que seu médico o direcione rapidamente para o centro de saúde certo. Isso também irá protegê-lo e ajuda a evitar a propagação do vírus e outras infecções. Mantenha-se atualizado sobre os pontos de acesso mais recentes do Covid-19, cidades ou áreas locais onde o Covid-19 está se espalhando amplamente. Se possível, evite viajar para lugares, especialmente se for uma pessoa idosa ou tiver diabetes, doenças cardíacas ou pulmonares. Por quê? Porque você tem uma chance maior de pegar o Covid-19 em uma dessas áreas. E quais as medidas de proteção para as pessoas que estão ou visitaram recentemente, há cerca de 14 dias, áreas em que o Covid-19 está se espalhando? Siga as orientações descritas já anteriormente, isole-se e fique em casa se você começar a se sentir mal, mesmo com sintomas leves, como dor de cabeça, febre baixa e corrimento nasal, no caso é a coriza nasal leve, até você se recuperar. Se for essencial que alguém lhe traga suprimentos ou saia, por exemplo, para comprar comida, use uma máscara para evitar infectar outras pessoas. Por quê? Evitar o contato com outras pessoas e as visitas às instalações médicas permitirá que essas instalações funcionem com mais eficácia e ajudará a proteger você e outras pessoas contra possíveis Covid-19 e outros vírus. Se você desenvolve febre, tosse, dificuldade em respirar, procure orientação médica imediatamente, pois isso pode ocorrer devido a uma infecção respiratória ou outra condição séria. Ligue com antecedência e informe ao seu provedor de qualquer viagem recente ou entre em contato com os viajantes. Por quê? Ligar com antecedência permitirá que seu médico o direcione rapidamente para o centro de saúde certo. Isso também ajudará a evitar a possível propagação do Covid-19 e outros vírus. Como, na verdade, eu trabalho aqui em Recife, na rede pública, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, ele está sendo a referência para os quadros suspeitos do Covid-19. Mas para os casos que você tem o quadro, por exemplo, uma síndrome viral por qualquer quadro infeccioso comum, sem o contato, sem ser o caso positivo, que o contato com alguma pessoa que tenha viajado nas áreas de risco. Então, o direcionamento, na verdade, é para as unidades básicas de saúde ou até as unidades de pronto atendimento. Em relação à rede particular, como as minhas gestantes já são informadas dos meus hospitais de referências, e aí eu não vou falar aqui só porque eu sei que esse vídeo pode chegar a mais pessoas, mas aqui em Recife, os grandes hospitais que certamente estão preparados para isso, a gente tem o Hospital Memorial São José, o Hospital Esperança, o Hospital Português, o Hospital Santa Joana e os hospitais da rede do convênio Unimed. Então, vamos voltar aí
a nossa aula, falando agora, depois dessas medidas de proteção, em relação às pessoas que visitaram anteriormente. Vamos agora para a parte estatística, né? Qual a probabilidade de eu pegar o COVID-19? Vocês vejam que não tem nem um número matemático, até porque isso vai depender de cada local, né? De cada população. O risco depende de onde você está e, mais especificamente, se existe um surto de COVID-19 nesse local. Para a maioria das pessoas, na maioria dos locais, o risco de pegar o COVID-19 ainda é baixo. No entanto, existem lugares em todo o mundo onde a doença está se espalhando. Para as pessoas que moram ou visitam essas áreas, o risco de pegar COVID é maior, 19. Os governos e as autoridades de saúde estão tomando medidas vigorosas toda vez que um novo caso é identificado. Certifique-se de cumprir todas as restrições locais sobre viagens, movimentos ou grandes reuniões. A cooperação com os esforços de controle de doenças reduzirá o risco de pegar ou espalhar o COVID-19. Os surtos de COVID-19 podem ser contidos e a transmissão interrompida, como foi mostrado na China e em outros países. Infelizmente, novos surtos podem surgir rapidamente. É importante estar ciente da situação em que você está ou pretende ir. A OMS publica atualizações diárias sobre a situação do COVID-19 em todo o mundo e você pode vê-las através deste site. Devo me preocupar com o COVID-19? A doença devido à infecção por COVID-19 é geralmente leve, especialmente para crianças e adultos jovens. No entanto, pode causar doenças graves. Cerca de 1 em cada 5 pessoas que a pegam precisam de cuidados hospitalares. Portanto, é bastante normal que as pessoas se preocupem com o impacto do surto do COVID-19 sobre elas e seus entes queridos. Podemos canalizar nossas preocupações em ações para proteger-nos, nossos queridos também familiares e nossas comunidades. Em primeiro lugar, entre essas ações está a lavagem regular e completa das mãos e a boa higiene respiratória. Em segundo lugar, manter-se informado e siga os conselhos das autoridades locais de saúde, incluindo quaisquer restrições impostas a viagens, movimentações e reuniões. Saiba mais como se proteger nesse site aqui da OMS. Quem está em risco de desenvolver doenças graves? Enquanto ainda estamos aprendendo sobre como o COVID-19 afeta pessoas, idosos e pessoas com condições médicas pré-existentes, como hipertensão, doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer ou diabetes, parecem desenvolver doenças graves com mais frequências do que os outros, essas pessoas com essas comorbidades. E antibióticos são eficientes na prevenção ou tratamento do COVID-19? Não. Os antibióticos não funcionam contra o vírus, eles funcionam apenas em infecções bacterianas. O COVID-19 é causado por um vírus, portanto, os antibióticos não funcionam. Antibióticos não devem ser usados como meio de prevenção do tratamento do COVID-19. Eles devem ser usados apenas como indicado por um médico para tratar uma infecção bacteriana. Existem medicamentos ou terapias que podem prevenir ou curar o COVID-19? Embora alguns remédios ocidentais, tradicionais ou domésticos possam proporcionar conforto e aliviar os sintomas do COVID-19, não há evidências de que a medicina atual possa prevenir ou curar a doença. A OMS não recomenda a automedicação com nenhum medicamento, incluindo antibióticos, como prevenção ou cura para o COVID-19. No entanto, existem vários ensaios clínicos em andamento que incluem medicamentos ocidentais e tradicionais. A OMS continuará fornecendo informações atualizadas para que os achados, assim que os achados clínicos estiverem disponíveis. Existe uma vacina, medicamento ou tratamento para o COVID-19? Ainda não. Até o momento não há vacina e nem medicamento antiviral específico para prevenir ou tratar o COVID-19. No entanto, as pessoas afetadas devem receber os cuidados para aliviar os sintomas. Pessoas com doenças graves devem ser hospitalizadas. A maioria dos pacientes se recupera graças ao cuidados de suporte. Possíveis vacinas e alguns tratamentos medicamentosos específicos estão sob investigação. Eles estão sendo testados através de ensaios clínicos. A OMS está coordenando esforços para desenvolver vacinas
e medicamentos para prevenir e tratar o Covid-19. As maneiras mais eficazes de proteger a si e aos outros contra o Covid-19 são limpar frequentemente as mãos, cobrir a tosse com a curva do cotovelo ou com algum lenço, algum tecido e manter distância de pelo menos 1 metro das pessoas que estão tossindo ou espirrando. Consulte as medidas básicas que já foram faladas anteriormente. Covid é o mesmo que o SARS? Não. O vírus que causa o Covid e o que causou o surto da síndrome respiratória aguda grave em 2003 estão relacionados entre si geneticamente, mas as doenças que causam são bem diferentes. A SARS foi mais mortal, mas muito menos infecciosa que o Covid-19. Não houve surtos de SARS em nenhum lugar do mundo desde 2003. Devo usar máscara para me proteger? Use uma máscara apenas se tiver com sintomas de Covid-19, principalmente tosse, ou cuidando de alguém que possa ter Covid-19. A máscara facial descartável pode ser utilizada apenas uma vez. Se você não está doente ou está cuidando de alguém que está doente, está desperdiçando uma máscara. Existe uma escassez mundial de máscara, por isso que a OMS recomenda às pessoas que usem máscara com sabedoria. A OMS recomenda o uso racional de máscaras médicas para evitar o desperdício desnecessário de recursos preciosos e o uso indevido de máscara. As maneiras mais eficazes de proteger a si e aos outros são limpar frequentemente as mãos, mais uma vez, é muito repetitivo. Cobrir a tosse ou espirro com a curva do cotovelo ou tecido e manter uma distância de pelo menos 1 metro das pessoas que tossem ou que espirram. Como colocar, usar, tirar e descartar uma máscara? Lembre-se de que parece simples, né? Mas como para a gente que é profissional de saúde, isso aí acaba sendo meio que rotina. Mas para quem não é profissional de saúde, não está acostumado a colocar uma máscara aí no rosto, vale a pena essas informações, tá bom? Então vamos ver aqui quais são essas recomendações para colocar, usar, né, tirar e descartar uma máscara. Primeiro, lembre-se de que a máscara deve ser usada apenas por profissionais de saúde e indivíduos com sintomas respiratórios, como febre e tosse, ou em quem tem contato com esses indivíduos. Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um sabonete à base de álcool ou água e sabão, o próprio sabonete. Ou a solução degermante. Pegue a máscara e verifique se há rasgos ou buracos. Oriente qual lado é o lado superior, onde está a tira de metal para a máscara específica de proteção. Verifique se o lado correto da máscara está voltado para fora, normalmente é o lado colorido. Coloque a máscara no seu rosto, aperte a tira de metal ou borda rígida da máscara para que ela se adapte ao formato do seu nariz. Puxe a parte inferior da máscara para cobrir sua boca ou queixo. Após o uso, retire a máscara, remova as presilhas elásticas por trás das orelhas, mantendo a máscara afastada do rosto e das roupas para evitar tocar nas superfícies potencialmente contaminadas da máscara. Descarte a máscara em uma lixeira fechada imediatamente após o uso. Execute a higiene das mãos depois de tocar ou descartar as máscaras. Esfregue as mãos à base de álcool ou, se estiver visivelmente sujo, lave as mãos com água e sabão, sabonete ou solução degermante. Quanto tempo dura o período de incubação do Covid-19? O período de incubação, que significa o tempo entre a captura do vírus e o início dos sintomas da doença. A maioria das estimativas do período de incubação do Covid-19 varia de 1 a 14 dias, geralmente em torno de 5 dias. Essas estimativas serão atualizadas na medida em que mais dados estiverem disponíveis. Os seres humanos podem ser infectados pela uma fonte animal do Covid-19? Bom, os coronavírus são uma grande família de vírus comuns a animais. Ocasionalmente, as pessoas são infectadas com esses vírus, mas que podem espalhar para outras pessoas. Por exemplo, o SARS foi associado a gatos e o MERS foi transmitido por dromedários. Possíveis fontes de animais do Covid-19 ainda não foram confirmadas. Para se proteger, como visitar em mercados de animais vivos, evite o contato direto com animais e superfícies em contato com animais. Garanta sempre boas práticas de segurança alimentar.
Manuseie carne crua, leite ou órgãos de animais com cuidado para evitar a contaminação de alimentos não cozidos e o consumo de produtos de animais crus ou mal cozidos. Posso pegar o Covid-19 do meu animal de estimação? Embora tenha havido um caso de um cachorro infectado em Hong Kong, até o momento não há evidências de que um cachorro, gato ou qualquer animal de estimação possa transmitir o Covid-19. O Covid-19 se espalha principalmente por gotículas produzidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Para se proteger, limpe as mãos com frequência e em profundidade. A OMS continua monitorando as pesquisas mais recentes sobre este e outros tópicos do Covid-19 e será atualizada na medida em que novas medidas descobertas sejam disponíveis. Quanto tempo o vírus sobrevive na superfície? Não é certo quanto tempo o vírus que causa o Covid-19 sobrevive na superfície, mas parece se comportar como outros coronavírus. Estudos sugerem que os coronavírus, incluindo informações preliminares sobre o Covid-19, podem persistir nas superfícies por algumas horas ou até vários dias. Isso pode levar, sob diferentes condições, por exemplo, tipo de superfície, temperatura ou umidade do ambiente. Se você acha que uma superfície pode estar infectada, limpe-a com um desinfetante simples para matar o vírus e proteger a si e aos outros. Limpe as mãos com uma escova à base de álcool ou lave com água e sabão. Evite tocar nos olhos, boca ou nariz. É seguro um pacote, né, de qualquer área em que o Covid-19 tenha sido relatado? Sim, é seguro. A probabilidade de uma pessoa infectada contaminar com mercadorias comerciais ela é baixa e o risco de pegar o vírus que causa o Covid-19 em um pacote, por exemplo, em uma encomenda que foi transportada e exposta a diferentes condições de temperaturas, é baixo, é muito baixo. Então, é seguro. Existe algo que eu não deva fazer? As seguintes medidas não são eficazes contra o Covid-19 e podem ser prejudiciais. Fumar, usar várias máscaras, tomar antibióticos. E, de qualquer forma, se você tiver febre, tosse, dificuldade em respirar, procure atendimento médico com antecedência para reduzir o risco de desenvolver uma infecção mais grave e compartilhe seu histórico recente de viagens com seu médico. As referências das perguntas é o site da Organização Mundial de Saúde sobre o novo coronavírus e o Conselho de Viagem da OMS. Espero que esse vídeo, né, e quem estiver escutando o áudio, ele seja interessante e importante para essas informações. É um período de muito aprendizado. Espero que vocês possam contribuir. É importante mais informação, menos pânico. Essa história da máscara a gente precisa ter cuidado, porque se você vai num ambiente onde você já encontra uma pessoa com máscara, esse ambiente, ele queira ou não, ele acaba causando um estresse maior de quem está presente nesse ambiente. E muito cuidado. Se você estiver em dúvida, evite ir para esses locais. Então, por exemplo, poxa, você está com tosse, se você está resfriado, tem uma consulta eletiva, por exemplo, adie essa consulta, espere melhorar. Não vá querer, tipo assim, então como eu estou com esse quadro viral, eu prefiro ir no consultório do meu médico. Se você for para o consultório do seu médico, você vai passar por várias pessoas e vai acabar expondo esse risco a essas diversas pessoas. Então, talvez seja mais recomendado mesmo procurar os serviços de referência, né, as principais urgências, tá bom? Uma particularidade aí que a gente já conversou nessa questão da higienização das mãos e da própria escova, eu vou também, daqui a pouco, nas minhas redes de comunicação, quer seja no Instagram ou no YouTube, mostrar os tipos de máscaras que podem ser utilizados. Mas eu queria apenas reforçar a questão de manter a calma nesse período, né? Eu sei que está sendo bem difícil, um período muito desafiador. Então, com mais informações, a gente vai passar por cima dessa pandemia e, com a graça de Deus e com todos os cuidados que nós tivermos, a gente não vai sofrer tanto como aconteceu em alguns países. Enfim,
Muito cuidado, higiene, ficar sempre alerta, seja um agente de transformação para que a gente possa impedir essa transmissão do coronavírus aqui entre as pessoas queridas, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.